Tateto cabeça é de Menecuá. Tateto cabeça é de Menecuá. Tateto cabeça é de Menecuá. Adalberto Conceição da Silva, conhecido nas rodas de capoeira como Mestre Zumbi Bahia. Esse grau de mestre foi outorgado pelo mestre Boagente em Salvador, e depois de eu andar muito divulgando a capoeira desde a Paraíba, como também no Recife, foram 12 anos de atividades com capoeira lá em Recife, Pernambuco, eu tenho o prazer de vir para São Luís do Maranhão, esta terra maravilhosa que me acolheu, e eu tenho como a minha origem, a minha segunda origem, o Maranhão. Me sinto um maranhense, porque já tenho quase 30 anos morando aqui. O meu trabalho especificamente com cultura afro-brasileira, e como eu já tinha o conhecimento da capoeira, eu fui atrelando as culturas voltadas para a cultura afro de influência e de ascendência africana. Trabalhei em diversos grupos, mas aqui em São Luís eu tenho um trabalho desde 1994 no Instituto Comover Oficina Afro. Com este grupo, a gente vem desenvolvendo atividades sociais, ações pedagógicas, ações desportivas, e esse trabalho de ensino e aprendizagem da cultura como um todo. A dança, a música, a percussão. Em 1999, como exemplo, a gente criou o primeiro curso de confecção de instrumento percussivo. Lá no bairro do Bequimão, nós juntamos diversos jovens e começamos a ensinar como eles confeccionariam os instrumentos de percussão. E neste mesmo instrumento, ele aprendia as células e as frases rítmicas necessárias para trabalhar com ritmos específicos, a exemplo da nação Quetu, da nação Angola, a exemplo de Barravento, Alujá, Congo de Ouro e outros ritmos que a cultura Bantu nos ofertou. A cultura Bantu, ela está espalhada em todas as manifestações, ou pelo menos na maioria das manifestações, as quais a gente tem conhecimento. Principalmente nas manifestações de umbigada, nas manifestações de punga, nas manifestações em que se dançam fazendo um círculo. Eis aí a cultura Bantu. E foi através dessa cultura que eu ministrei diversas oficinas, diversos cursos, porque também eu trago lá de Salvador
uma herança, um legado com a nação Angola. O candomblé de matriz africana de nação Angola, onde eu aprendi os cânticos, os ritmos, a tocar na orquestra religiosa dessas manifestações. A cultura ou as culturas bantu foi uma maneira que os mercadores de escravizados africanos criaram para dar uma identidade a diversos grupos étnicos que foram trazidos para o Maranhão. E aqui a gente pode observar que, mesmo sendo chamado de bantus, onde mais se registra essas origens são exatamente nos territórios e nas províncias de Angola, nos territórios e províncias do sul da África e também do norte de Angola, como é o caso do Kikongo, que é um dos idiomas que são falados pelo povo Bakongo e que residem exatamente no território de Cabinda. Então, esses povos falam a língua Kikongo, Kibundo, Kioko e diversas outras línguas, porque o continente africano ele é muito composto de diversas línguas, de diversos idiomas, de diversos dialetos. Até aonde a gente pôde pesquisar, no continente africano tem mais de 2.500 línguas faladas naquele continente. E o Brasil recebeu parte desse legado através das músicas, através dos cânticos e que estão espalhados em diversas manifestações. Até dentro de casa mesmo, a gente pronuncia palavras que são de origem africana e que a cultura bantu se encontra presente. Neste momento, pretende-se produzir um espetáculo com bases nas culturas bantu e que foram radicadas aqui em São Luís do Maranhão. E para isto, nós vamos se valer dos timbres, dos diferentes ritmos e das nuances que a gente busca através dos cânticos nos idiomas diferenciados. Desde quando eu comecei a trabalhar com pesquisas afro-brasileiras, eu passei a aprofundar essas culturas, buscando inclusive a origem étnica dessas culturas. E uma das coisas que eu consegui foi criar uma técnica através da capoeira para se aprender dança afro-brasileira. Até então, a dança afro era caracterizada pelas danças de orixás, que vinha dos terreiros, que vinha das divindades africanas. E lá em Recife, eu consegui montar um balé onde a técnica de aprendizagem foi exclusivamente a capoeira. E a gente vem observando
que essas culturas, com associação de diversas etnias, elas são produzidas por algum tempo atrás, foram produzidas de maneira fragmentadas. O que é capoeira é só capoeira. O que é tambor de crioula é só tambor de crioula. O que é bumba-boi é só bumba-boi. Falta observar que a cultura africana, ela é um conjunto de culturas. Muitas das vezes, as pessoas falam ou tomam o continente africano como um país, quando é um continente, e muitas das vezes pega essas culturas, colocam num panelão como se fosse uma feijoada e acha que tudo é igual, e não é. Os ritmos são diferentes, os cânticos são diferentes, os rituais são diferentes, mesmo sem perder a essência das culturas africanas. O que nós vamos fazer, que um evento que leva o nome de Nhangolô, a força do Kikongo no Maranhão, é uma forma de juntar diversos elementos da cultura ou das culturas bantu num só trabalho. Para isso foi necessário que a gente conhecesse a história dos povos que praticam o Nhangolô, os povos do sul da África. O que é o Nhangolô? Um ritual da época da Efúndula. Efúndula é um momento em que, na tribo, existe um ritual de passagem de meninas para mulheres. Neste momento, vai haver uma disputa corpo a corpo, os guerreiros disputando a mais bonita. E o vencedor tem o direito de escolher a sua esposa e não pagar nenhum dote matrimonial. Esta descrição leva também a uma pequena semelhança da capoeira brasileira, porque no momento dessa disputa acontece em dupla, onde dois oponentes se entregam aos movimentos, mas tem uma diferença. A capoeira brasileira, ela baseada nos animais, gato, macaco, cavalo, boi, jacaré, aves e cobras, a maneira como esses animais se defendem ou se defendiam na época e a imitação da defesa desses animais utilizando o próprio corpo. E para não ficar, ou para despistar os abelhudos, os curiosos, aqueles que detinham o poder e queriam proibir a prática dessa capoeira, os brasileiros, negros brasileiros, passaram a usar ritmos, o berimbau, o atabaque, o agogô, o pandeiro, o reco-reco, montando uma orquestra e que, aos olhos dos leigos, era apenas uma dança, mas, na verdade, era um treinamento e preparação para a defesa pessoal. Todas essas nuances que hoje nós temos acesso
precisa ser propagada, precisa ser publicada, precisa criar diversas formas de disseminação dessa realidade, dessa cultura e dessas histórias, para que a gente não fique imaginando que tudo é igual, que na África todos são pretos, que na África o povo africano eram analfabetos, e quando não é verdade. No século X, na região da civilização do Mali, já havia faculdades, universidades, como a de Timbuktu e a de Djenné, e tinha uma outra chamada Universidade Gaô, do povo Gaô. Então, a matemática foi trazida pelos africanos para o Brasil. A matemática foi propagada na Europa e os africanos detinham esse conhecimento. Inicialmente, com um osso, um cidadão egípcio chamado Ixangô, ele com um osso e 2 marcações naquele osso, ele fazia diversas operações matemáticas. Hoje, nós temos o advento da internet, o advento da computação, que é baseada num sistema binário. E esse sistema binário vem lá 25 séculos antes de Hipócrates, antes dos filósofos gregos. Ciência, tecnologia que foram trazidas para o Brasil, como a bateia, o sistema de irrigação que era utilizada na África e que foi e ainda continua sendo usada aqui no Brasil. Então, a gente precisa ter esse conhecimento e a nossa proposta com esse trabalho, com esse espetáculo, é apenas uma semente para a gente, mais adiante, vir ampliar todo esse conhecimento. O repertório do espetáculo Nhangolô, A Força do Kikongo no Maranhão, ele é constituído de músicas com letras em português brasileiro e também letras de diversos idiomas africanos, não só o Kibundu, mas também o Olof, o Iorubá. Então, diversas músicas que eu venho utilizando ao longo de toda a minha vida com cultura africana, na medida que eu comecei a fazer composições. Então, utilizo uma associação, uma integração das palavras em português e também com os idiomas. Tem caráter de afro-religioso, algumas de domínio público e outras que foram extraídas do nosso CD, o CD do Instituto Oficina Afro, chamado Ritmo nos Quilombos. Este CD traz diversas músicas onde aparecem frases em idiomas africanos. Então a gente também coletou essas músicas que são de minha autoria.
e a gente vem aqui mostrar esse trabalho para o resto do Brasil com essa bandeira, que é a bandeira que tremula nesta luta quase infinita, fazendo despertar, disseminar a cultura, desbravando, preservando a vida. Meu irmão, procura entender que a luta e a história do negro é você. Jango Mocona, Omoló Peludi, Obaluaê. Jango Mocona, Omoló Peludi, Jango do Banco, do Banco, do Banco, Jango do Banco, e Jango do Banco. O Belorum, a Tassara do Odé, Oroni, Oronhocote, Adiemu, Babawati, o Belorum, a Tassara do Odé, Oroni, Oronhocote. Neste momento, eu quero agradecer a Deus, a Olorum, a Zambi, que são os deuses de vários nomes e de diversas etnias. Dizer muito obrigado. Também quero agradecer ao Serviço Social do Comércio, ao SESC, agradecer o projeto Sonora Brasil, ao Instituto Oficina Afro do Maranhão e toda a equipe que estão empenhada à realização e disseminação da cultura ou das culturas bantu. Muito obrigado.